Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos à live dos embaixadores. Eu sou Viviane Fernandes. É com muito carinho que a gente está fazendo essa série de entrevistas com grandes personalidades. Hoje, a entrevistada de hoje é a primeira bailarina do Municipal, Ana Botafogo. Lembrando que é uma iniciativa lá, Baiaboatê entrando. Seja bem-vindo. Lembrando que é uma iniciativa dos embaixadores. Sérgio Fernandes entrando também. A gente teve que reiniciar, deu um bootzinho, acontece, ao vivo é assim mesmo. A gente está aguardando a entrada da Ana Botafogo. Olá, Lúcia Mota. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Vamos aguardar aqui, Ana. Vou te pedir para você me fazer um convite, tá bom? Eu estou vendo que você já entrou aqui para a gente poder dar início, tá? Já vou dar um briefing aqui, todos nós. Olá, querida. Vamos lá. Transmitir ao vivo Ana Botafogo. Já estou fazendo aqui a nossa conexão. Vamos aguardar um pouquinho. Olá, Ana, conseguimos. Olá, Vivi. Tudo bom? Não, eu estava aqui te ouvindo, mas eu acho que deu aí um probleminha, porque parou tudo. Eu estava com outro telefone também para te ouvir, mas congelou e no outro telefone não consegui colocar. Mas estamos aqui agora. Estamos ao vivo, isso que é importante. Não, e a partir das 17 horas é impressionante. Eu falo que cada live é uma emoção diferente, porque às vezes a tela fica preta, congela, a gente não consegue falar. Enfim, a tecnologia, né, essas coisas ainda tem que darem uma melhoradinha. Mas o importante é você estar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, querida Ana Botafogo. Muito obrigada. Estou aqui tentando botar aqui no outro também, mas vamos lá. Fica à vontade, por enquanto. É bom que você, enquanto você fica bem à vontade para a gente começar o nosso bate-papo. Eu estou entrando várias pessoas aqui, seus fãs. Pois é, porque assim a gente vai dando tempo do pessoal entrar. Eu estava te olhando aqui, mas primeiro você apareceu aqui para mim, na minha tela maior. Mas aí depois congelou e não entrou mais. Aí a tela maior, porque ali é bom, porque às vezes eu vou vendo as pessoas que entram, vou vendo as perguntas, mas ali você, depois que você saiu, não voltou mais. Não, essas lives, elas dão umas congeladas. Isso. E aí eu reiniciei. Eu falei, já que está no comecinho, a gente ainda não começou o bate-papo, é melhor reiniciar do que ela ficar cortada. Muita companhia de dança entrando, sejam todos bem-vindos à live dos embaixadores, né? Lembrando que é a iniciativa do nosso querido Baiaboatê. Obrigada, isso, Ana querida, Botafogo. Aproveitando para mandar um beijo grande para o Baiar, é uma iniciativa maravilhosa. Sim. Ver todas essas lives que você está fazendo, conversando com os embaixadores do Rio, sempre é muito bom. Não só porque a gente divulga o Rio e cada um tem uma área. Então, eu acho que isso também é muito bom. Baiar, um beijo grande. Ele sempre muito ativo e muito criativo em tudo que a associação e os embaixadores fazem. É verdade, Ana. E você está sempre muito presente junto a ele também, junto às ações dos embaixadores, né? Isso que é importante da gente estar junto. E até, para quem não conhece, conhecer um pouquinho o trabalho dos embaixadores, né? Porque eu acho que essas lives estão sendo de fundamental importância. Somos um grupo heterogêneo, né? Temos empresários, artistas, você, primeira bailarina do Municipal. Então, para a gente poder passar essa mensagem para todo mundo que está assistindo e para que todos conheçam esse grande grupo heterogêneo e você especialmente, né, que é uma diva do balé, né, que é a primeira bailarina do Municipal e queria agradecer, é um prazer estar te entrevistando, eu sou uma grande fã sua, eu comecei até falando, Ana Botafogo é a primeira bailarina de teatro do Municipal, empresária, sócia da Narte Produções, né, que é gestora da marca Ana Botafogo. Então, a gente vai ter muita coisa boa e gostosa aqui para conversar, né? Ana é carioca da Gema, não é isso, Aninha? Carioca da Gema, nasci aqui no Rio, não é à toa que eu tenho esse nome Botafogo. Me perguntam muito se é porque meu pai torcia para o Botafogo, eu digo que não, que na realidade é um nome de família, uma das famílias povoadoras da cidade do Rio de Janeiro. Então eu sou bem carioca da Gema, com muito orgulho. Que maravilha, Ana. É uma grande embaixadora do Rio de Janeiro, né? Você também já tem prêmios do Ministério da Cultura da França, medalha Pedro Ernest, quer dizer, já tem essa história linda de vida, né? Eu acho que eu tive uma longa carreira, então ao longo dessa longa carreira
graças a Deus, fui tendo o reconhecimento também aqui da nossa cidade, do próprio país, e reconhecimento desse trabalho pela cultura. E sempre o meu interesse foi levar o nome, não só da minha cidade, mas do país para fora, quando a gente tinha que representar o Brasil, seja em festivais ou às vezes em encontros internacionais de dança. Então, a minha carreira foi bastante longa, então tem muita história para contar e tem esses reconhecimentos que são muito bons. Inclusive, ser embaixadora do Rio, eu achei que foi um grande reconhecimento. Eu já sou embaixadora do Rio há muitos anos. Logo que eu comecei a dançar, entrar em vários festivais internacionais. Nesse momento, eu acho que viram que era uma oportunidade mesmo de eu levar o nome do Rio de Janeiro. E foi um momento assim muito, muito feliz. Eu me lembro muito bem ainda da solenidade quando eu recebi o título de embaixadora do Rio, que era exatamente para eu poder levar o nome, poder representar o nosso Rio de Janeiro. Que bacana, Aninha. O Baiá está falando que você é uma simplicidade que nos orgulha e que traz tanto sucesso. E é verdade mesmo, né? Você é dotada de uma simplicidade e você é uma celebridade, é conhecida mundialmente, né, Ana? Porque esse trabalho você conseguiu expandir para todo mundo, até... Eu estava lendo um pouquinho da sua bio, né? Você começou sua carreira na França, no Ballet de Marseille, né? Isso. Em 81 que você ingressou no Teatro Municipal já como primeira-dama e está até hoje lá, com esse sucesso Isso, todo. foi isso. A minha formação foi toda aqui no Rio de Janeiro, estudei no Rio de Janeiro, numa academia que tinha sido primeira bailarina do Municipal, Leda Yuki. Essa foi toda a minha formação, até que eu fui para a França e tive a oportunidade, enfim, passei uma audição e entrei para a companhia do Roland Petit, que foi o meu primeiro contrato profissional e que foi um excelente começo. Eu comecei numa companhia muito bem reconhecida, uma companhia que viajava muito, tinha muitos bailarinos estrangeiros também, então era uma companhia bem internacional. Então foi um excelente começo e depois, antes de ir para o Rio de Janeiro, antes de ir para o Teatro Municipal, eu passei pelo Balé do Teatro Guaíra e depois pela Associação de Balé do Rio de Janeiro. Então teve assim uma trajetória até eu me tornar a primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio. Eu já entrei como primeira bailarina para o Municipal do Rio. Que maravilha, Aninha. Agora conta aqui pra gente como é que é essa disciplina na vida de uma bailarina, né? Porque você tem que ter uma disciplina para isso, né? Na realidade a gente aprende, a gente exercita essa disciplina desde que a gente é muito novinha, começa na escola de dança. Então o balé necessita essa disciplina, é muita exigência técnica, né, do professor com o aluno, e tem toda uma disciplina, desde a gente se vestir, porque é muito importante para o professor ver todas as alunas iguais. Por isso, quando a gente vê aqueles balés famosos, o Lago dos Cisnes, Gisele, todas aquelas bailarinas iguaizinhas dançando juntas no corpo de baile, é exatamente devido a essa disciplina de dançar juntos, de todas terem a mesma altura de perna, a mesma posição, o mesmo braço. Então, essa disciplina acompanha o aluno bailarino e a gente leva para a nossa carreira. E, na realidade, nós somos... o bailarino é atleta e ator. Ele tem que interpretar, ele tem que contar uma história, mas, na realidade, sem palavras, né? Sim. Boca fechada. E só com a técnica, com a movimentação do corpo. Então, essa disciplina do atleta, de exercícios físicos diários, isso é fundamental. Então, por isso que a gente treina muito e essa disciplina a gente leva para o resto da vida. E eu digo, inclusive, até para aqueles que não se tornaram bailarinos profissionais, é muito importante também que eles levam essa disciplina para suas outras profissões. E eu tenho amigos que falam, ou amigas que não foram bailarinas profissionais, mas dizem o quão importante essa disciplina de aprendizado do balé
foi importante para as carreiras delas. Sim, sem dúvida nenhuma, porque até para você ser uma bailarina, você tem que manter a boa forma, né? Então, existem alguns cuidados de saúde, você tem que estar bem disposta, né? É o que você disse. E eu acho que, sobretudo, o rigor Aham. da hora certa, de chegar no momento certo, de saber ouvir, de saber ceder, de também tentar, claro que todo mundo quer ter um momento de destaque, mas o balé Aham. ensina também muito o saber ceder, o saber ouvir, porque o bailarino é sempre dirigido. Tem o professor, tem o ensaiador, tem o diretor. Não existe, tem gente que acha, você é uma primeira bailarina, já chega e sai dançando. Não, na minha frente sempre tem o professor, o ensaiador e o Aham. diretor do espetáculo, que isso daí é importantíssimo para qualquer artista, né? Sim, sim. Ser dirigido, sobretudo quando a gente tem um grupo enorme, então os primeiros bailarinos são dirigidos, mas a gente tem que estar inserido nesse grupo grande para que a gente possa contar bem essa história. Não, maravilhoso. Exatamente, porque na verdade é uma grande equipe, né? Todos Exato. dependendo um dos outros, né? É um Isso. trabalho que todo mundo vê você dançando lindamente, mas existe todos uns bastidores que são tão importantes quanto a sua Super presença lá, trabalho. né? Com certeza. Não se faz Aham. balé com uma única bailarina. Ela pode ser maravilhosa, mas você não faz a magia acontecer com uma única Aham. bailarina ou com um único bailarino. Para que a magia aconteça no palco, precisa exatamente desse trabalho em equipe, que é não só o trabalho de dia a dia, na sala de aula, com ensaiador, pianista, professor, diretor e bailarino, mas também quando a gente vai para o palco, aí tem os músicos, tem o chefe de palco, tem os maquinistas, tem quem abre e fecha a cortina, tem o iluminador. É uma gama. Não se faz um espetáculo com pouquinha gente. A gente precisa de Aham. uma equipe para que quando aquela cortina abra, o público possa se encantar e possa se transportar para aquela história que está acontecendo no palco. Então, Ai, realmente é um trabalho em equipe e a gente precisa agradecer a cada um deles o quão importante é. E é isso até, inclusive, que nesse momento estamos todos sofrendo. Porque não é só o artista sim. que canta, que toca ou que dança que está sofrendo. Não, tem toda uma gama de profissionais do segmento entretenimento, do segmento teatro, Sim. que está sofrendo, porque está sem trabalho, a gente não pode encontrar com todo mundo, e Sim. realmente esse é o momento mais delicado que estamos agora passando, e já com muitas conversas, em muitos grupos, inclusive a nível nacional, para exatamente se Aham. entender quando é que a gente vai poder voltar com tanta gente. Porque não depende também só do artista, você pode até fazer um balé com 5 pessoas. Mas e o Aham. resto? E todos os outros que fazem parte? E o público? A nossa maior preocupação agora é como esse público vai chegar. Existem muitos estudos, mas ainda não estamos ali com a resposta final. Provavelmente eles estão falando muito de espaçarem os lugares, né, para não ficar um grudadinho no Isso, outro. Ainda existem muitas, mas ainda tem muita coisa muita para ser coisa para resolvida. acontecer. É. Também acho. Agora, a gente também tem a gente está um pouco atrás de Uhum. muitos países do que está acontecendo, por exemplo, na Europa. Ouvi dizer que já tem até alguns lugares dos Estados Unidos que estão começando a fazer uma abertura, apesar dos Estados Unidos também estar muito sofrido. Mas, assim, Uhum. a gente precisa olhar, por exemplo, eu tenho uma amiga, uma primeira bailarina do Teatro Municipal, a Márcia Jaqueline, também Aham. embaixadora. A Márcia Jaqueline está dançando na Áustria nesse momento, quer dizer, nesse momento não está dançando, mas ela continua na Áustria. Sim. E eles já voltaram a fazer aulas em conjunto, começaram um pouquinho de ensaios. Então, assim, pouco a pouco isso está abrindo. E nós que estamos aqui, talvez umas 2 semanas atrás de tudo isso, né? Nessa Aham. pandemia, a gente tem que começar a olhar e até pensar se isso vai ser
se essa é a luz no fim do túnel. A gente precisa entender um pouco isso. E claro que cada país é uma história, Sem dúvida. Vivi, deixa eu só falar, eu tô adorando que você botou aí um monte de fotos minha. Você viu? Muito legal, eu tô Achei vendo um monte de fotos sua na internet. Menina, passou Isadora ali, que é um solo que eu adoro, que eu danço com música de Chopin, que era aquele outro. Esse daí. Essa é Isadora, uma homenagem a Isadora Duncan, que era a precursora da dança moderna. Ai, muito bom. Um solo feito pela Norma Lilia, coreógrafa de Brasília, e que, nossa, me acompanhou minha carreira muitas e muitas vezes. E de vez em quando eu passo aí, já vi passar uma hora de Gisele, mas eu estava contando outra coisa, eu não pude interromper. Eu tô passando. Aí é Gisele, Gisele segundo ato. Ai, olha só, boas recordações. Pode ser que algumas das pessoas que estejam nos vendo, pode ser que elas tenham visto algum desses balés aí também. A gente procurou pegar algumas imagens. Essa daí não sei o que é isso. Eu acho que essa está pela metade, não estou conseguindo ver. Porque o Instagram corta um pouquinho. Essa é Gisele, é uma cena de interpretação linda. É uma cena que a Gisele fica louca no final do primeiro ato, e essa foto é desse momento. Que bacana. Muita recordação, mas vamos lá. Que linda. Porque cada dança é uma história, né? Que fica na sua vida, né? Incrível. Cada dança é uma história, não só a história dos personagens, mas as histórias por mim vividas, né? Quando eu fiz a primeira vez, eu cheguei até a fazer um livro com vários balés, com 11 balés, contando a primeira vez de cada desses balés, cada dessas grandes personagens. E que era uma história, como foi eu encarar a primeira vez esses primeiros papéis. Então é um livro que eu tenho muito carinho, que as pessoas gostam, porque eu tenho uma parte histórica, que é da jornalista Suzana Braga, que ela conta a história do balé, e eu conto a minha história em cada balé. Então é muito bom. E, por exemplo, Gisele foi o primeiro papel que eu fiz na minha vida, que foi lá primeiramente no Balé Teatro Guaíra, e foi meu primeiro papel como protagonista, e que foi muito importante para mim, claro. E depois eu vim fazer esse balé anos depois, já no Teatro Municipal. E por causa dessa temporada de Teatro Municipal, eu tive muitos convites, não só nacionais, mas muitos convites internacionais com esse Balé Gisele, que me levou a Londres, me levou a fazer uma turnê com Sadler's Wells Royal Ballet. Fui dançar em Cuba também, com o Balé Nacional de Cuba, essa mesma Gisele. Então eu tenho em outros lugares também, eu tenho muito boas recordações. Ai, que maravilhoso. Porque até para você dançar, Ana, as pessoas acham que você só precisa ter técnica. Não, vai ser até a minha segunda pergunta, né? O que é necessário para chegar ao profissionalismo? Porque você fala da Gisele, e a Gisele é um personagem que você criou, quer dizer, você tem que ter um personagem, dançar, você só não fala, né? Mas o trabalho todo intrínseco, né? Do personagem você trabalha ele. Tem que trabalhar, poder passar no palco. Toda a parte emocional é trabalhada, enfim, tudo é trabalhado, e o coreógrafo também, quando faz toda a coreografia, já pensa, e tem todo um fio da meada, né, da história, do enredo, juntamente com a música. A música também leva à emoção e leva a contar a história. Se você está com raiva, a música é mais forte. Se é um momento muito suave, a música é mais suave. E tudo isso é pensado quando o coreógrafo faz, lá atrás. E muitos desses balés foram feitos no século XIX e foram sendo passados de geração em geração. E hoje em dia a gente tem algumas versões, mas a gente ainda, os bailarinos clássicos preservam aquelas coreografias do século XIX. Então são muitas coreografias que têm trechos enormes preservados como era feita no século XIX, como a coreografia era feita. E claro, a gente tem muito trabalho, a gente tem um momento que a gente aprende os passos, trabalha a técnica, e depois tem um momento que você trabalha só a interpretação. E depois você tem que unir tudo
e depois você vai se junta ao corpo de baile. Tem isso também. Porque Maravilha. muitas vezes as pessoas acham que a gente ensaia o balé todo dia, o balé inteiro. Não. A gente ensaia por pequenos pedaços, até porque o bailarino precisa da repetição. O que é isso? A gente ensaia trechinhos, por exemplo, uma variação da Gisele, uma variação do Lago do Cisne. Você repete e repete, aí o ensaiador pede para você repetir. Igual piano, né? Que você tem que repetir sequências, ou no violino, que para você ficar cada vez mais à vontade, né? Nas sequências, no balé é a mesma coisa. Você repete aquela sequência de passos várias vezes até fluir, até você dominar essa técnica. Então, aí você começa a dançar o balé, as suas variações por inteiro. E só, às vezes, um mês depois é que você vai se reunir com o corpo de baile. E aí a gente começa a juntar todos os pedacinhos para virar um balé em 2, 3 atos, ou 4 atos, como é o caso do Lago dos Cisnes. Olha que interessante, né? Porque a gente já vê aquele trabalho pronto, lindíssimo, e não tem noção de que forma isso acontece. Todo mundo, cada um é muito importante no balé. E cada bailarino daqueles, ou cada grupo de danças, a gente ensaia separado e tem que ensaiar e repetir. Às vezes temos ensaiadores diferentes, dependendo do tamanho da companhia. Aqui no Teatro Municipal nós somos uma companhia grande e temos muitos ensaiadores, então temos salas diferentes. Então, durante o período de ensaio, em cada sala tem um ensaiador ensaiando um trecho do balé, seja com os primeiros bailarinos, seja com corpo de baile, seja com os... Porque a gente tem alguns balés que a gente precisa só ou figuração, que também é possível, em geral vem figuração da nossa escola de dança, ou tem aqueles papéis só de interpretação, que não tem passos, que normalmente são bailarinos mais antigos, que já deixaram o palco de dançar e fazem os papéis do rei, da rainha, da tia, do tio, do estalajadeiro. Tem muitas histórias, e são bailarinos que vão fazer esses papéis também. Porque tudo do balé é feito dentro da música. Então, por isso que é importante que a gente ensaie muito, entenda e conheça muito bem essa música, para colocar cada passo, cada gesto dentro de um tema, dentro de uma metragem musical. Olha que maravilha, gente. Vocês estão tendo uma aula de balé com Ana Botafogo, hein? Olha que prestígio, que maravilha. E para que... As pessoas me perguntaram muito quando eu falei que eu ia te entrevistar, né? O que é necessário para chegar até esse profissionalismo, né? Para chegar a ser uma primeira bailarina, né? Olha, existe uma fórmula? É complicada a resposta. Eu acho que existe uma fórmula para se chegar a ser bailarino profissional. Depois, cada bailarino vai achando o seu espaço, vai se destacando. Alguns são solistas, outros são primeiros solistas e outros chegam até os primeiros papéis. Mas eu acho que, sobretudo, para você ser um bailarino profissional, é muito importante que você tenha foco e determinação. Porque sem isso, o dia a dia do bailarino, do aluno bailarino, é tão intenso de ensaios, de muito exercício físico, cada vez mais, porque a cada ano, a técnica do balé veio melhorando nesses últimos 10 anos, a técnica, o vigor físico, tudo isso vai crescendo ao longo dos anos, cada vez os bailarinos fazem mais proezas técnicas então, assim, é muito importante o foco e a determinação. Porque a criança ou adolescente bailarino, né? Ou adolescente bailarino, homem ou mulher, tem que ir para as aulas, tem dia que está com muita dor, porque eles repetem muito, como o bailarino profissional, o aluno também tem que repetir muitas vezes o exercício para se fortalecer, para alongar a musculatura e para ter essa técnica arraigada no seu corpo. Então, tem dias que ele está muito dolorido, tem dias que ele está muito cansado, mas não pode perder o foco. Tem que ir, mesmo assim, tem que ir. E a gente diz que é no cansaço, na exaustão,
é que a gente consegue progredir, a gente consegue ganhar aquele fôlego maior, a gente consegue superar talvez até a força muscular. Então, por isso a repetição é tão importante. Mas essa é a vida. O bailarino é um atleta igual ao atleta de Olimpíada. Treinam. Apenas que a vida deles eu acho mais cruel. Que a vida do atleta de Olimpíada treina durante 4 anos e a vida dele é por 2 minutos, né? 1 minuto e meio, 2 minutos, quando vão fazer uma variação, seja de solo, seja na barra. E ali, uma coisinha errada... vai por água abaixo. Vai por água abaixo e é uma tristeza, né? Mas, claro, temos atletas lindos, maravilhosos. Mas a nossa vida, nós não somos atletas, a gente não é um esporte, né? Então, claro que a gente, se tiver um dia um deslize, a gente tem 2 atos para dançar, e somos humanos, acontece, claro. até torcer um pé, de escorregar, mas a gente tem todo um balé para mostrar a nossa arte. Então a gente ensaia muito, mas a gente tem muitos momentos de prazer também no palco. Que maravilha. E sobretudo amar muito o que faz, né, Ana? Que eu acho que esse que é o segredo, né? Esse com certeza. Ser apaixonado, porque tá assim, você é apaixonada pelo que você faz. Eu costumo falar que esse é o maior segredo, né? Que aí te dá disciplina, te dá força de vontade, te dá tudo isso para você chegar. Eu acho que eu sempre fui mesmo apaixonada e é por isso que eu gosto tanto de estar hoje nas palestras que eu faço para incentivar os jovens bailarinos, ou para contar um pouco da minha trajetória. Eu falo exatamente dessa paixão. Eu acho que a gente tem que ter paixão. Claro que eu tive momentos de dificuldade, quando eu ficava... Sobretudo, me perguntam, quais eram os piores momentos da carreira? Para mim, os piores momentos sempre foi quando eu estava machucada. E, claro, tive machucados, nada seríssimo, mas tive machucados ao longo de uma carreira tão longa, né? De distensões, tendinites, torcer pé, ou dançando ou não, que às vezes é terrível quando a gente torce o pé na rua, né? Que tira a gente de alguma temporada, de algum balé, isso é terrível. Mas, claro que isso aconteceu ao longo. Então, esses são os momentos mais tristes, eu acho, da vida de um artista, é quando a gente não pode estar no palco. E leva um tempo. A gente sabe que chega lá, tem a fisioterapia. Eu digo que o fisioterapeuta tem que ser o melhor amigo do bailarino. Que seja a fisioterapia preventiva ou a fisioterapia para resolver os problemas que a gente tem. E a gente consegue. Mas sempre tem um momento de desespero. Nunca mais vou conseguir dançar. Nunca mais vou recuperar. Mas tem que ter paciência também. É uma carreira que, além de tudo, tem que ter perseverança, paciência, que a gente consegue, a gente chega lá. Sem dúvida, Aninha. Então, e vocês também fazem o trabalho mudando um pouquinho, né? Quer dizer, na verdade, o que é ser a primeira bailarina do Municipal? Acho que você já até falou, né? Eu ia fazer essa pergunta, mas é isso tudo, né? É você ter perseverança, é você ter disciplina, é você ter força de vontade, é você amar sobretudo o que você faz. Né? Eu acho que essa resposta já foi até dada, mas se você quiser complementar ela, fica à vontade. Não, eu cheguei aqui perto que entrou uma ligação aqui. Eu não sei como que eu faço para tirar essas ligações. Não, ao vivo é assim, entra, dá uma travadinha. Então é isso. Bom, olha só, mas eu estava falando... ser primeira bailarina. Ser primeira bailarina é um título, né? Na primeira bailarina do Teatro Municipal, que você consegue ou com um teste, com um exame, ou o próprio diretor pode nomear alguma solista que se saiu muito bem, nomear primeira bailarina. Isso é um critério do diretor, né, de cada companhia. E eu entrei através de um teste, né, que eu fiz para o Teatro Municipal, uma audição. E aí é um cargo, são várias primeiras bailarinas e vários primeiros bailarinos, não existe só uma. Porque às vezes perguntam, você é a primeira bailarina, só tem uma? Já me perguntaram se eu tinha sido a primeira bailarina que o Municipal teve na vida. Aí já me senti matusalênica, que o Municipal tem 110 anos, você imagina, claro, né?
E o balé começou, há 93 anos começaram... foi introduzido o balé aqui no Rio de Janeiro. Bom, mas isso é uma outra história. Então, primeira bailarina é um cargo, e os primeiros bailarinos, tanto o homem quanto a mulher, nós somos responsáveis por fazer contar uma história, contar um enredo. Nós é que alinhavamos toda a história do balé. Então, a gente tem várias cenas que os primeiros bailarinos entram e vai sendo essa história alinhavada e por várias interferências, né? Interseções dos primeiros bailarinos nesse balé completo. Então, essa é a missão do primeiro bailarino, e ser líder, assim, de um grupo, e tem que entrosar, né? Assim, bem como um abraço. Tem que entrosar todo, porque às vezes a gente dança em produções que tem 60, 70 bailarinos em cena. Então, os primeiros bailarinos são os responsáveis por fazer essa união, fazer com que todos esses bailarinos estejam dentro de uma mesma história. Que maravilhoso isso, Ana. Realmente é um trabalho que você tem que fazer com muita maestria, porque para você unir tanta gente e ficar uniforme, né, do jeito que você... É muito trabalho. Nós temos... a gente tem ensaiadores muito bons no Teatro Municipal, são vários ensaiadores. Hoje temos ensaiadores que já foram bailarinos do Teatro Municipal, então entendem bem a engrenagem e são aqui da nossa companhia. E é isso, é ensaio, ensaio, ensaio. A vida do bailarino é aula, aula, aula. Começa todo dia. Falar para quem não é da dança. A vida do bailarino começa todo dia com uma aula. A gente vai para o Teatro Municipal, primeira coisa do dia é uma aula. Claro que a gente chega um pouco antes para fazer um pequeno aquecimento e começa a aula de balé. E logo após a aula de balé, a gente começa os ensaios do dia. No Teatro Municipal, ensaiamos 6 horas por dia, de 10 às 4 da tarde. As diferentes produções. Estou contando isso num momento, quando era um momento normal, certo? Agora sim, não sabemos aonde vamos, porque desde a semana do dia 15, 16 de março, que a gente nunca mais pôde ir para o Teatro Municipal, né? Então, já estamos muito tempo longe e faz uma falta. Olha que eu estou há 39 anos no Teatro Municipal. É a primeira vez que eu fico assim, no Rio de Janeiro, né? Claro que eu já fiquei tempos fora e por isso não estava no Teatro Municipal. Mas estando no Rio de Janeiro, nunca deixei de ir ao Teatro Municipal. Sempre fui diariamente ao Teatro Municipal. Então, assim, foi muito esquisito os primeiros dias, as primeiras semanas, né? Agora a gente começa a entender um pouco, não sei nem se a gente quer entender, né? Mas a gente vai adaptando, absorver, né? Isso, a gente vai absorvendo a vida, essa vida desse momento. Mas eu sinto muita falta de Teatro Municipal, muita falta de encontrar as outras pessoas do Teatro Municipal, sabe? E aí é que a gente se dá conta como a gente é tão ligado, como a gente sente falta. Sim. Porque quando você tem isso todo dia, que você fala, oi, bom dia, oi, tudo bem, como vai? Você vê sempre as mesmas caras todo dia, talvez lá a gente não se desse conta da falta que eles todos fazem pra gente. Porque vira uma grande família, né, Ana? Uma grande família, né? Eu entrevistei a Ana também, Ana Cristina, que tem a coluna Mais Influente, e ela dá aula, né? E ela estava falando, Vivi, eu estava conversando com os meus alunos e aí eu perguntei o que eles mais sentiam falta nesse momento. Eu achei que eles iam falar de sair, de balada, porque ela dá aula para a gente jovem. E aí eles falaram de te dar um abraço, professora. Aí ela falou que ela ficou emocionada. Olha que linda. Né? Porque é essa falta que a gente está sentindo mesmo, né? Do contato físico, de se abraçar, de estar presente. Eu sinto falta das meninas da escola. Eu chegava, porque a escola de dança do Teatro Municipal também é no prédio do Teatro Municipal, né? No prédio anexo, onde a gente trabalha. E eu sinto falta, quando eu chegava, tinha as pequeninas que estavam chegando para suas aulas na escola e sempre era um momento de parar, de carinho. Elas me abraçavam, elas abraçam os bailarinos, elas querem estar próxima dos bailarinos profissionais. Isso faz muita falta. Porque claro que com os meus amigos e alguns amigos bailarinos,
eu falo, às vezes eu vejo eles, Claro, ou no WhatsApp, ou às vezes no Zoom, a gente combina de se encontrar. Mas as pequenininhas, ai, às vezes eu recebo recados, mas também não consigo. É um outro momento também. Eu adoraria poder responder a cada um, mas é tanta gente que manda mensagem, que manda isso. Às vezes a gente não tem tempo, né? Parece que a gente está em casa sem fazer nada, mas na realidade a gente tem tanta coisa para fazer hoje em dia. Cada vez isso foi crescendo muito. Tem muitas lives, às vezes, que a gente quer seguir, quer ver, são de amigos, de conhecidos. Eu consegui entrar em algumas lives, às vezes a gente não consegue ficar o horário inteiro, mas a gente consegue ver. Da Ana Cristina foi uma que eu vi. Eu acho que eu vi praticamente tudo. Então a gente vai tentando. Eu tenho uma agenda, porque também senão a gente esquece, né? A gente tem que... Muita coisa. É muita coisa, mas eu também tenho tirado fora o trabalho, né? De não só responder, eu tenho também algumas entrevistas, e eu vejo, eu não estou dando aula, mas eu assisto as aulas eu tenho uma escola, né, lá em Niterói, então eu entro nas aulas que os professores estão dando para a gente ver, para a gente poder depois discutir sobre isso. É um outro momento, né? Já aprendi, devo dizer que já aprendi muita coisa de internet, sei lá, do Instagram, dessas lives. Todo dia a gente aprende alguma coisinha, né? Porque a gente foi obrigado, né? Porque a gente já tinha e a tecnologia a nosso favor. Agora, dessa forma de confinamento, a gente foi obrigada a entender. Mas você sabe que é maravilhoso, né, Vivi? A gente tem que pensar. Outro dia eu contava até para uma bailarina que me perguntava como tinha sido logo o meu começo lá na França. Então, assim, eram momentos muito difíceis. Eu digo que a gente era bravo também, porque quando eu fiquei na França, primeiro não tinha internet, né? Não tinha telefone, eu não falava com meus pais todos os dias, eles não sabiam se eu tinha ido para o ensaio, se eu tinha voltado bem para casa. Hoje em dia eu pergunto para eles, como vocês sobreviveram, né? Sem saber, porque a gente não falava no telefone, porque primeiro era caríssimo naquela época, e hoje em dia a gente fala o tempo todo sem pagar nada, né? A gente fala, liga para qualquer parte do mundo. Eu falo, se não todo dia, mas durante a minha semana, eu falo com várias partes do mundo, com amigos que estão espalhados pelo mundo. É a maior tranquilidade, a gente dá um clique. Naquela época, quando eu era muito sozinha. Na hora que eu fui para a companhia, que eu não tinha ninguém, eu saí de Paris, que eu estava na casa dos meus tios, né, brasileiros. Quando eu fui para Marseille, eu não conhecia ninguém. Não tinha nenhum brasileiro na companhia, não tinha nada. Então, eu era uma pessoa só no mundo lá em Marseille. E começando uma vida nova, sem ter contato. Então, assim, tive muita saudade. Tinha dias que chorava, mas no dia seguinte tinha que estar lá. Eu acho que isso também deu uma certa força, né? Porque você sabe que você tem que lutar, que você está sozinha, que a sua vida depende de você. Tem isso. Então, isso era aquele momento. Hoje em dia, eu acho que é muito mais fácil. Claro que a juventude de hoje é muito mais solta, muito mais despachada do que talvez nós éramos naquele momento, né? Então, porque era assim, era a primeira vez que eu viajava sozinha para a Europa, eu sempre tinha viajado com os meus pais. Então, foi um outro momento. E hoje em dia, mas eu acho que assim, se ver todo dia é muito bom. É maravilhoso. Muito bom. Porque eu me lembro de muita saudade, me lembro de passar Natal sozinha, Ano Bom sozinha, de dizer Feliz Ano Novo e dormir, entendeu? E sem falar com ninguém, absolutamente ninguém. Eu ainda era da época da cartinha, né? Não, mas para você ver tudo que você teve que passar para você chegar a ser a primeira bailarina, porque as pessoas às vezes olham, Ana Botafogo, primeira bailarina do municipal, acha que eu sempre parece fui, que né? aquilo, né, nasceu e como virou, uma mágica. Então é bonito você contar essa história de dedicação, de tudo que você teve que passar para as pessoas verem que não é fácil, né? Não é fácil. Não, e nem hoje em dia. Agora eu estou falando o que eu digo que é mais fácil é você não sentir tanta saudade, porque você pode ver sua família, seus pais, seu filho e tal.
mas a vida do bailarino é de muitas renúncias, de muitos desafios, porque a vida do bailarino são desafios pessoais, físicos e emocionais, eu diria. Com certeza. Aninha, passando um pouco para essa parte aqui de projetos sociais, né, que eu sei que vocês têm também. Como é que a dança ela é importante para projetos sociais? Onde é que ela entra nesse aspecto? Olha, Fala um pouquinho sobre isso, que vocês fazem um trabalho tão bacana, social também. A dança tem um aspecto, pode fazer um aspecto social, e ela já está inserida nesse lado social intensamente. Eu sou madrinha de um projeto que é super vitorioso, que chama Dançando para Não Dançar, aqui no Rio de Janeiro, um projeto de 25 anos já. Começou pequenininho, com pouquinhas alunas, depois foi um projeto que cresceu muito, tem sua sede hoje, mas é um projeto que não visa só modificar a vida da criança bailarina, seja menino ou menina, mas acaba envolvendo a família toda. E já mudou muito. Vou contar desse projeto, mas existem muitos outros. Esse projeto já mudou a vida de muita gente, porque era um projeto que acabava envolvendo as famílias, educando culturalmente essas famílias. Muitas delas, por exemplo, nunca tinham visto balé. Quando eu comecei a estar perto deles, eu dançava com a companhia. Muitos desses pais nunca tinham visto um espetáculo de balé. Depois quem é a diretora desse projeto, que merece todos os aplausos, é a professora Tereza Aguilar, que fez esse projeto crescer, que acreditou nesse projeto. E eu vou também ao Teatro Municipal. Essas famílias, essas crianças, muitos deles também nunca tinham ido ao Teatro Municipal. Enfim, é uma transformação de vida. Tira as crianças de estarem ociosas nas comunidades e dão arte para elas passarem o tempo ocioso delas com arte, com música, com dança e fazendo bem para o físico. E dentre das minhas tantos negócios que eu tenho hoje, tudo também tem um projeto ligado a algum projeto social. Eu tenho uma loja que eu acho que você sabe, que é de produtos de dança. Sempre fazemos muitas campanhas para projetos sociais, para ajudar. E tudo que eu faço de roupa, de meus outros projetos todos, sempre tem um momento ligado ao social, que é importante. Até falar um pouquinho dos seus negócios, né? Tem a Boutique Ana Botafogo, Escola de Dança Âmbar Ana Botafogo, ABC Dream com Caio Nunes, imersão de dança em Nova York, né? E a Nath, produções artísticas, palestras, workshops e representação artística. Eu tenho um monte de coisa que você não para. Muita coisa. Por isso que eu tenho trabalhado bastante, que eu tenho essa empresa Anarte, que é responsável agora por todos os meus, não só meus negócios, mas minha vida profissional, que são as palestras que eu faço por esse Brasil afora, os workshops que eu dou. E dentro disso, claro que tem a marca Ana Botafogo e que acabou gerando vários braços, né? Sim. Então, que são exatamente o licenciamento da marca. Então, tudo isso eu estou mais ou menos próximo. É um momento agora que também essa parte comercial está um pouco segura, estamos aguardando essa volta. Mas o que a gente está agora muito ativo é a escola, que não parou. Continuamos com as aulas online. Eu acho que a própria Cristina falou das aulas. Que bom que vocês continuam com tudo online. A gente precisa... Não é o ideal, mas não podemos parar. Os nossos alunos precisam fazer uma maneira também de estarem em casa com saúde, se exercitando um pouco. Tanto as pequenininhas, que a gente faz umas aulas mais lúdicas para as pequenas, para também elas estarem envolvidas com a dança, com a música, mas a gente faz aulas, hoje em dia estamos com aulas em uma plataforma direcionada aos nossos alunos e fazemos também aulas no Zoom, porque é muito importante que o aluno possa falar com o professor, que o professor possa corrigir, porque às vezes na plataforma é uma maneira um pouco mais fria, né? Só tá lá. Então a gente está passando esse momento assim.
Não, perfeito. Olha, o papo tá tão gostoso que dá vontade de eu estar assim, sentada do teu lado, a gente bater um papo no sofá. O Instagram tá me dando mais 10 minutos, depois ele vai cortar a gente. Tá bom. Olha, eu vi que passou aí um monte de coisa, mas eu não consigo ler, eu não sei quem está entrando, porque para mim aqui é muito pequeno, eu não consegui botar lá. Isso vai ficar salvo no IGTV da Nice Viap e eu vou mandar depois o canal no YouTube para você poder responder as pessoas. Tem muitos fãs seus, muitas escolas de dança que entraram, né? Eu queria finalizar, muita gente que gosta de você, enfim. Você é uma querida. Eu queria até agradecer antes do Instagram, porque o Instagram antes ele passava para a gente um tempinho, né, para fechar. Agora ele surpreende a gente e acaba. E corta. E corta. Antes de mais nada, agradecer por você ter aceito o nosso convite, agradecer Baiá Boatê mais uma vez pela ideia das lives dos embaixadores, que dessa forma a gente está... sempre com boas ideias. Sempre. Maravilhoso. Fez outro dia, tem que contar da exposição que ele fez online, você já contou isso? Maravilhoso, não, pode falar. É domingo agora, né? Agora, domingo, ele teve a ideia de fazer. Gente, vai lá no Facebook dos embaixadores do Rio. Ele fez uma exposição com cada embaixador, pediu que tirasse alguma coisa de viagem, ou pelo Brasil ou no exterior, um objeto. E ele conseguiu uma exposição maravilhosa com objetos pessoais que as pessoas não precisaram sair de casa, precisaram só pegar o seu celular, tirar uma foto e tá uma delícia de exposição. Parabéns, Baiá, mais uma vez. Baiá, e, parabéns. Pessoal, vão lá também para olhar, porque, nossa, tem cada viagem, né? Tem cada objeto maravilhoso também que as pessoas trouxeram. Não, é muito bom, muitas histórias. Muito bacana. A pessoa só entrar no Facebook, né? Exposição dos embaixadores. E a gente, como embaixadores de turismo, cada viagem a gente sempre traz realmente alguma lembrança, alguma coisa. Então apareceram coisas incríveis. Vale a pena vocês olharem, né, no Facebook, que está a exposição dos embaixadores. Você falou uma coisa maravilhosa. Eu fiquei encantada. E ele fez isso num domingo, quando eu olhei, já estava pronta, né? Quer dizer, o Baiá tem essa possibilidade. E eu sempre acho, a criatividade do Baiá, eu sempre acho que ele pensa, ele vai falar, e que aí ele vai levar assim uma semana para organizar. Não, hoje em dia ele está nesse ritmo de quarentena, que ele pegou, fez, organizou, quando você olha já está online. Então, maravilhoso. Eu estou gostando dessa dinâmica, tá vendo como a gente aprende? Tem coisas boas que a gente aprende nessa quarentena. Não, exatamente. A gente fala que nem tudo é tudo ruim, né, Ana? Nem tudo é tão bom, nem tudo é tão ruim. A gente sempre pega alguma lição. Olha, eu não tinha muito tempo de parar para ver coisas na televisão, porque a gente trabalha o dia inteiro, né? Sai de manhã e trabalha de um lado para o outro. O que eu tenho visto, o que eu tenho entrado em grandes teatros, tenho visto Bolshoi, Teatro Mariinsky na Rússia, delícia. O American Ballet Theatre, o Royal Ballet de Londres, cada temporada, e tem tido também, as nossas companhias nacionais têm apresentado também um cardápio maravilhoso de espetáculos que já estavam gravados, e tem sido maravilhoso. Então, agora eu tenho tido esse tempo e tenho feito isso. Eu estou agora aqui com os meus pais. Então, é um momento familiar que a gente senta para ver um bom espetáculo. Que bom. Como se a gente estivesse viajando, né? Exatamente. Querida Ana Botafogo, seus novos projetos. Sim, para a gente fechar. Novos projetos é voltar. Então, na realidade, esse segundo semestre eu já estou... Uma grande parte do que eu tinha no primeiro semestre acabou passando. Eu tenho alguns festivais de dança onde eu vou dar workshops e vou dar palestras também, que já estão reagendadas. Vamos ver se a gente consegue fazer tudo a partir de 15 de agosto. Então, esses são os primeiros projetos. O Teatro Municipal ainda está se adaptando. E tenho projetos com a minha escola. A gente agora está criando o que a gente chamava de uma apresentação interna, né? Uma mostra interna. A gente vai fazer online dessa vez e loucos para chegar para ver se a gente consegue fazer algum encontro no final do ano com a escola e os alunos. Que bacana, Ana. Muito obrigada pela sua presença. Isso vai ficar salva a nossa live no IGTV. Depois eu vou te mandar
o canal pelo YouTube, tá? Aí você vai poder interagir, responder as perguntas das pessoas que estão fazendo aqui, porque a gente começa a conversar e nem sempre dá para a gente Não ler consegue, tudo, não não dá. consegue. Até para eu fazer essa ideia que eu tive de ficar mudando o fundo, eu às vezes me confundo, porque eu tenho que você mesmo, que você Sou que eu tem que mesma. clicar. Eu tenho que te entrevistar. Ó, isso já é uma coisa que eu ainda não conheço, viu? Você está me ensinando coisas maravilhosas do Instagram, viu? Querida Ana, querida. Beijo, olha, muito obrigada. Obrigada pelo carinho, muito obrigada. E vamos em frente. Vamos em frente. E um beijo enorme para você. Que você vai entrevistar? Vamos já anunciar. Aninha, amanhã vai ser Otávio Leite, nosso secretário de turismo, Otávio Leite. Querido Otávio, também embaixador de turismo, né? Isso. E a gente está aí para a gente conversar um pouquinho sobre que turismo. A gente precisa saber agora sobre turismo, sobre o nosso Rio de Janeiro, sobre muita coisa. Muita coisa, né? Esperando que isso tudo passe o mais rápido possível, né? Isso. Obrigada, Ana. Um beijo grande. Um beijo grande. Vou encerrar aqui, tá? A gente vai ficar salvo, a Ana vai poder responder vocês, tá? Então eu estou encerrando mais uma live dos embaixadores com Ana Botafogo e um beijo grande, meu agradecimento especial para o Baiaboté. Obrigada. E até a próxima, Ana. Um grande beijo. Muito obrigada por você ter me concedido essa entrevista. E eu sou apaixonada pela sua dança e quem não é, pelo seu trabalho, que você faz com tanta maestria. Você é um ícone da dança no mundo. Né? E foi um grande prazer poder ter te entrevistado. Muito obrigada. Obrigada, Vivi. Um beijo grande. Um beijo grande. Vou encerrar aqui.